E no princípio era o Verbo. O Verbo tem tempo, tem modo, tem voz, terminação, tem número, pessoa, pode ser regular, irregular, defectivo, anômalo, abundante, tem forma nominal. O verbo, basicamente, é uma palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Vejamos exemplos. Eles assistiam às aulas do professor Regi. Muito obrigado. Nesse caso aqui, eu tenho um verbo de ação. Vamos ver um exemplo, então, de um verbo de estado. Estava encantado ou estava encantada com o seu novo amor. Aqui eu tenho um verbo indicando um estado. E o fenômeno da natureza? Choveu muito durante o final de semana. Oh, que pena, o final de semana chuvoso. Enfim, aqui eu tenho um fenômeno da natureza. Os modos verbais, quais são? Modo indicativo, subjuntivo e imperativo. No modo indicativo, eu tenho o verbo, então, que vai me falar de uma ação pretérita ou passada, algo que aconteceu, aconteceria, acontece ou acontecerá. Já no modo subjuntivo, eu sempre tenho uma hipótese, algo que poderia, pode ou poderá ou não acontecer. E o modo imperativo, né? Faça tal coisa, não faça, coma, beba, é um modo muito utilizado nas propagandas, por exemplo. O modo imperativo tem a forma afirmativa e negativa. Assim como eu posso dizer faça tal coisa, eu posso dizer não faça tal coisa. O único modo verbal na qual o verbo pode ser conjugado em todos os teus tempos é o modo indicativo. E quais são, então, os tempos verbais? Pretérito imperfeito, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do pretérito, presente e futuro do presente. Vamos pegar um verbo da primeira terminação. Por falar nisso, lembrando, o verbo possui 3 terminações. A primeira terminação são os verbos terminados em ar: voar, cantar, dançar. A segunda terminação são os verbos terminados em er: viver, sofrer, comer, dizer. E a terceira terminação são os verbos terminados em ir: partir, sorrir, discutir. Presta atenção a uma coisa: alguns verbos são terminados em or, como supor, repor, transpor, dispor. Esses verbos não pertencem a uma quarta conjugação, porque não existe uma quarta conjugação. Todos os verbos terminados em or pertencem à segunda conjugação. Vamos pegar, por exemplo, o verbo pôr. Eu ponho, tu pões, ele põe. Vejamos, já vai para a segunda conjugação er, porque vem do latim por, vem de poer. Tudo bem? Então, vamos pegar o verbo cantar e conjugar no pretérito imperfeito. Ele cantava. No pretérito perfeito, ele cantou. No pretérito mais que perfeito, ele cantara. Futuro do pretérito, cantaria. Presente, canta. E futuro do presente, cantará. Então, cantava, cantou, cantara, cantaria, canta, cantará. Não? Então, este é o modo indicativo e estes são os tempos. Eu posso ter, então, verbos como os terminados na segunda conjugação. Vamos pegar o exemplo de viver. Ele vivia, ele viveu, ele vivera. Ele viveria, ele vive, ele viverá. Vamos pegar o verbo sorrir. No imperfeito, ele sorria, perfeito, ele sorriu, mais que perfeito, sorrira.
Futuro do pretérito, sorriria. Presente, sorri. E futuro do presente, sorrirá. Então, essas conjugações são muito importantes, né? Entendendo-se, né, o pretérito como o passado. Bom, falamos das terminações, tempos, modos. Vamos falar um pouquinho sobre as vozes verbais. São três: voz ativa, passiva e reflexiva. Na voz ativa, o sujeito é sempre o praticante da ação. Então eu digo assim: o aluno colocou o livro sobre a mesa. O sujeito da minha oração é o aluno e aqui ele está praticando a ação. Então eu tenho o verbo na voz ativa. Vamos mexer nessa estrutura, nessa oração e dizer assim: o livro foi colocado sobre a mesa pelo aluno. Veja, um deslocamento aqui. Agora o meu sujeito passa a ser o livro. Mas o livro ele não se coloca sozinho, não se coloca por si sobre a mesa. Alguém colocou esse livro. Quando o sujeito sofre uma ação, eu tenho o verbo na voz passiva. E a pessoa que pratica a ação sobre o sujeito, quando o verbo está na voz passiva, é chamado de agente da passiva. Então, o livro foi colocado sobre a mesa pelo aluno. O livro é o sujeito e aluno aqui é o agente da passiva. E o verbo também, ele tem a voz reflexiva. É quando o sujeito pratica e recebe a ação. Por exemplo, ao descascar uma laranja, cortou-se. Jogando futebol, machucou-se. Passando uma camisa, queimou-se. Então, são casos nos quais o sujeito pratica e sofre a ação verbal. Como eu falei inicialmente, é um assunto bastante extenso e nós voltaremos a tratar dos verbos, não? E espero assim que para início esteja dando para lembrar e relembrar, né, o conteúdo. E estamos sempre à disposição. É importante sempre buscar, ler, fazer exercícios sobre, tá bem? Um grande abraço e até uma próxima.